Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a lua cheia em Capricórnio. O movimento da lua se dá em duas fases muito importantes. Na lua nova, quando a gente tem uma iniciativa, é um momento propício para se começar algo, e 15 dias depois, quando nós temos a lua cheia, que é o momento de avaliação desse início que nós demos nesse período 15 dias atrás. Na lua nova, eu conversei com vocês sobre a questão da atenção plena, onde que nós podemos colocar foco na nossa vida para que aquilo se materialize efetivamente. E a gente fez uma contraposição sobre como a gente tem muita dispersão, muito ruído e muita dualidade se formando na nossa vida. O setor em que isso foi afetado no seu mapa foi o desafio de você olhar e tentar trazer um movimento para essa situação. Agora, com a lua cheia, quando a gente vai ter a colheita, a conclusão, observação dos resultados, a gente vai observar aí como que a gente tem efetivamente chegado aos lugares em que a gente quer chegar. O que está acontecendo no céu é o seguinte: nós temos o Sol transitando no signo de Câncer e nós temos a Lua transitando no signo de Capricórnio. Junto com a Lua, nós temos uma conjunção de Saturno. Saturno está domiciliado, fazendo também a oposição ao Sol em Câncer. E aí eu quero explicar para vocês um detalhe. A Lua em Capricórnio é uma lua que a gente chama de lua exilada. Ela não está num lugar muito favorável. E Saturno está domiciliado. Os dois fazendo essa conjunção traz para a gente um ligeiro toque de aumento de cobrança, em que eu tenho mais forte um choque de realidade. Que a Lua representa a nossa questão emocional, como que a gente lida com a vida a partir dessa inteligência. A Lua em Capricórnio, ela é uma lua que se encontra num ambiente mais árido, não há muito espaço para se tentar fazer negociações em que se deixem as coisas num nível não muito bem claro. A Lua em Capricórnio é um lugar que não tem muito como se fazer o clássico mimimi, de se fazer de vítima. E como o céu está nesse momento, há ainda mais energia para que a gente olhe para essas questões, porque a gente está com uma Lua fazendo conjunção com Saturno, então tem uma tendência a haver maior cobrança, a gente ficar um pouco até mais melancólico. Porque muitas vezes, quando a gente não está no nosso melhor, a gente tem ou uma sensação de derrota, não está se sentindo com a energia muito alta. E se alguns de vocês estiverem se sentindo assim, isso é um reflexo do que eu estou dizendo. E como que você pode lidar com essa situação? A consciência que os planetas trazem nos ajuda a percebermos o que está nos afetando e, a partir daí, a gente ir para um ponto em que a gente pode fazer algum movimento. Porque quando a gente não tem consciência de uma situação, fica muito mais difícil atuar para fazer diferente. Mas, se também a gente não tem nenhum movimento a partir da percepção, o ciclo vai se perpetuando, o que a gente chama do karma, que são as repetições das questões, para que até um determinado momento a gente queira olhar e fazer diferente. Nesse momento, a Lua em conjunção com Saturno, fazendo oposição ao Sol, que está em Câncer e que fala do nosso passado, das nossas questões familiares, de como a gente quer ser nutrido, protegido ou ficar numa zona de conforto, é um excelente momento para a gente se afastar um pouco de tudo isso e ter esse choque de realidade e pensar assim: nossa, olha só como que eu atuo, olha como que as coisas se dão, muito claro, a
a partir dessas escolhas que eu faço no nível emocional. No nível racional, a gente tem muito mais clareza, mas o nosso comportamento emocional é um ser acessório e que muitas vezes ele atua e a gente não está percebendo claramente o que está acontecendo. Então, pessoal, aproveite esse momento. Saturno em Capricórnio nos convida à maturidade, à autorresponsabilidade e fazendo essa conjunção com a Lua em todos esses aspectos positivos que eu estou colocando agora, é a gente crescer, ir para a nossa maturidade emocional, a gente conseguir atuar de uma maneira em que a vida fique mais produtiva, a gente colabore melhor para as coisas e não fique tanto naquele papel que eu falei que não condiz com esse momento, da vítima. Então, essa é a energia de consciência muito forte que nós temos para essa lua cheia, em que você percebe aquilo tudo que você não dava foco, que você não estava dando atenção, agora pode ser um momento que venha, inclusive como um parâmetro muito claro para você observar. Esteja atento ou atenta às suas questões emocionais nesses dias em que você pode descobrir alguma forma de atuação pessoal e que você chega a interagir melhor com essa situação, no sentido em que você pode se deslocar um pouco e perceber. Isso acontece porque eu atuo desse jeito. Então a gente tem já com isso um período muito rico para o nosso processo de consciência, para o nosso processo de presença. E aí a gente vê a continuidade do trabalho que a gente está fazendo de atenção plena. O céu está muito rico nesses dias, Sol fazendo oposição a Saturno. Aqui vem a situação da gente se sentir mais cobrado, a realidade fica muito clara, a necessidade de a gente realmente abraçar as nossas responsabilidades, e tudo isso pode trazer um certo desânimo, um desacalanto, eu não me sentir muito confortável. Para isso é importante a gente estar atento e perceber como que a gente está sendo afetado nesse momento, porque às vezes existem situações que vêm, nos colocam uma energia e aquilo depois passa, mas a gente não dá o movimento para seguir em frente. E as coisas vão ficando acumuladas e muitas vezes sentimentos antigos continuam atuando na nossa vida. Eu falo isso para vocês em todos os vídeos, né? Até que em um determinado ponto a gente consegue olhar. Há muito movimento para ocorrer esse ponto de verdade interna. Marte que está retrógrado, Vênus que está fazendo quadratura com Júpiter, Mercúrio que está fazendo quadratura com Urano. Tudo isso traz muitos movimentos, contrapondo a essa tendência de a gente ficar muito melancólico, sem energia, desmotivado. Para algumas pessoas pode até mexer no físico, de perda de energia física. Mas esses outros movimentos dos planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, nos ajudam a entender alguns movimentos também. A gente vai ter, como eu já mostrei para vocês aí, um período de Marte retrógrado. Nesse período, que vai até quase setembro, é muito importante a gente ver que a gente está com dificuldade de ação. E aí a gente tem que respeitar, respirar e deixar que as coisas fluam com menos exigência, com menos obstinação, porque senão a gente vai ficar frustrado, nervoso, explosivo e o ambiente vai responder do mesmo jeito. Vênus fazendo quadratura com Júpiter nos convida a olharmos como que a gente exagera nas coisas. Existe um anseio por prazer, por diversão, inclusive porque Vênus está em Leão, um signo que nos conecta também com essa vontade de estar em contato, de ser visto, de ser admirado, e Júpiter tentando fazer um contraponto nisso tudo, de você observar se as coisas não estão indo para o excesso. Mercúrio fazendo quadratura com Urano nos chama para a gente tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque Urano é motivador e Mercúrio fala da nossa comunicação. Então, quando eles fazem um aspecto tenso,
a gente pode ficar com um pavio mais curto e falar coisas que não deveria e trazer mais tensão na nossa comunicação. Esse movimento também tende a trazer distúrbios na comunicação, na nossa forma de nos deslocarmos, e a gente pode ter aí também atrasos e tudo isso gerar algum tipo de conflito para a gente. Então a gente tem que ficar atento também a essa situação. Outros trânsitos que estão acontecendo agora trazem também motivação. Saturno está fazendo um trígono com Urano e isso é um convite para a gente usar a nossa criatividade e sermos mais produtivos. É uma fase muito boa para aqueles projetos que a gente quer colocar efetivamente em pauta, que eles sejam realizados. E Júpiter está fazendo um trígono com Netuno. É a energia espiritual de cura, em que a gente pode se conectar mais e promover, a partir de todas as percepções das nossas crises, das questões físicas, do nosso sentimento de desconexão, para que a gente vá para um lugar de mais paz, de mais conexão interior e de cura interna. Com essa lua cheia, a gente tem então muito trabalho. Capricórnio fala de colocar mão na massa, de ser comprometido. Saturno está trazendo também todo essa energia que num nível pode ser cobrança, no outro pode trazer, se a gente ficar bem alinhado com a responsabilidade, colocar as coisas em prática. Existe um aspecto que também traz alívio, é a Lua fazendo um trígono com Urano em signos de terra. Aqui a gente pode encontrar, no meio dessa fase que a gente pode se sentir mais melancólico, mais cobrado, a gente também ter aquela sensação de luz no fim do túnel, de querer sair desse lugar de incômodo, de se sentir mais motivado a querer fazer alguma coisa diferente. É a Lua fazendo um trígono com Urano, nos convidando a inovarmos, fazermos de uma forma que a gente não estava fazendo até agora. E isso vai ajudar a trazer estímulo para esse período, com essa presença muito forte de Saturno nessa lua cheia, para evitar aquele lado que pode nos trazer realmente a energia. Com tudo isso, pessoal, é claro que eu tenho que lembrar vocês que se a gente tem tanta informação disponível do caminho que a gente pode seguir, de como a energia está acontecendo nesse momento, e a tônica dessa fase trazendo essa percepção emocional. Aproveitem isso. Vocês vão encontrar alguma coisa que pode fazer com que vocês se sintam atravancados, sem fazer a conexão de causa e efeito, e trazer também uma autopercepção muito profunda, de um jeito que vocês podem até ficar chocados. Mas utilizem essa informação amorosamente com vocês mesmos. Essas informações podem vir a partir das experiências externas ou de alguma coisa que vocês consigam fazer a conexão internamente, mas vocês vão ver. E a partir dessa informação, vocês podem dizer: eu percebi que está desse jeito, mas eu posso acolher e fazer diferente. A meditação ajuda a gente criar esse espaço do que a gente traz como um movimento autônomo, mas que não é o melhor, e entre um espaço de percepção e de mais consciência. E com isso a gente vai construindo uma nova pessoa, uma pessoa mais conectada com criatividade, prosperidade e utilidade para esse mundo, né? Que a gente está precisando de gente com mais consciência para fazer esse mundo ir para um lugar mais evoluído. A Lua, conjunta com Saturno, está chamando a gente para isso. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Agradeço por vocês que estiveram comigo até agora. Um grande abraço e até a próxima.